O seu site de mistérios e curiosidades. acrediteonão.com. Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Acredite ou Não. É irônico pensar em um náufrago no meio do oceano morrendo de sede com tanta água ao seu redor, porque ao beber água salgada ele só aceleraria o processo de sua morte. Mas e se os oceanos, ao invés de salgados, fossem de água doce? Vamos ver isso agora, nesse vídeo. Acredite ou não, e se os oceanos fossem de água doce? Em um mundo futuro, onde quase não há recursos de água doce, um cientista radical surgiu com uma ideia de transformar todos os oceanos em água potável. A ideia geral é ser capaz de precipitar o sal de modo que ele se depositasse no fundo do oceano. As consequências de um mundo com oceanos de água potável seriam as piores possíveis. O clima no mundo seria alterado para sempre, mas é difícil descrever detalhadamente como seria esse processo. Você corre o risco de alterar a circulação termoalina, responsável por transportar o calor oceânico. Isso é algo fácil de afirmar, já que sabemos que é um sistema que depende de concentrações de água salgada para funcionar. A água aquece os trópicos e move-se ao longo da superfície do mar em relação à Terra. No Atlântico, essa corrente mantém a Inglaterra relativamente quente, e no Pacífico traz um clima úmido e mais quente no noroeste. A água em seguida esfria, afunda no oceano e retorna para os trópicos em um ciclo gigante. O gelo derretido pode ajustar as concentrações de sal dos oceanos suficientemente para interromper esse ciclo. Remova todo o sal dos oceanos e o resultado final é algo próximo ao estilo do filme Um Dia Depois de Amanhã. A Inglaterra, Escócia e Irlanda todas estariam em um ciclo de congelamento, assumindo o clima mais perto próximo do norte, uma média em torno de 10 graus mais fria, no mínimo. Nós também veríamos as águas dos trópicos aquecendo e as temperaturas da superfície iriam começar a bater novos recordes de forma relativamente rápida. Furacões crescem conforme usam o calor da superfície do oceano. Com uma fonte de combustível maior, é lógico que seremos varridos por tempestades monstruosas e muito mais frequentes. O que vimos durante o furacão Katrina seria algo corriqueiro. Também veríamos icebergs e calotas de gelo muito rapidamente. A água salgada afeta a temperatura em que a água congela de forma significativa, permitindo que a água fria do oceano não congele imediatamente. Isso teria realmente muito efeito no aquecimento global, já que transformaria a massa da água em gelo e liberaria a energia envolvida no processo. Você então veria um aumento de temperatura no mundo de 2 a 5 graus em média, muito rapidamente também. Isso seria temporário, já que é possível que o gelo formado começasse refletindo grandes quantidades de luz solar, atingindo e iniciando uma nova tendência de resfriamento. Áreas tropicais se tornariam muito mais úmidas, especialmente perto dos oceanos. Haveria uma quantidade significativamente maior de chuva. A linha do Equador ganharia uma quantidade enorme de calor. Com os trópicos úmidos e quentes, e com toneladas de chuva, teríamos os furacões mais ferozes já testemunhados. Cidades seriam varridas e encostas desabariam, matando milhões de pessoas. Isso também afetaria a médio prazo os meios de transportes, e muitas cidades que dependem de produção de recursos ficariam isoladas e sem reabastecimento de comida.
também pelo fato do colapso global do sistema agrícola, deixando a população sem alimento. Não há maneira possível de resolver o impacto ao ecossistema, e poucas espécies são capazes de atravessar da água salgada para a água doce, e este evento tornaria-se uma extinção em massa, similar ao impacto do meteoro que atingiu os dinossauros. Nós não estamos falando de alguns peixes da água salgada, estamos falando de cada última criatura viva no oceano, incluindo os que ainda nem conhecemos. Acredita-se que 2/3 do oxigênio que respiramos venha dos oceanos e, com a morte das espécies de algas marinhas e plânctons, só teríamos as florestas como principais fontes de oxigênio. Como boa parte das florestas ou congelaria ou seriam devastadas por tempestades e furacões, teríamos uma outra fonte de extinção em massa. Morreríamos por sufocamento. Já a curto prazo, teremos um aumento gradativo e assustador de gás carbônico na atmosfera. Já que os oceanos são responsáveis por grande parte da absorção desse gás. Isso faria acelerar a morte de várias espécies por sufocamento, até doenças do sistema respiratório. Agora, se você clicou nesse vídeo para saber o que aconteceria se os oceanos fossem de água doce desde sempre, bem, não seria você que estaria perguntando isso. Muito provavelmente a vida seria tão diferente do nosso planeta que o ser humano não existiria. E mais uma vez, vimos um cenário onde mudar a natureza ou mudar o que já está funcionando seria catastrófico. No final das contas, me desculpe aquele náufrago com sede no início do vídeo, mas vamos deixar os oceanos salgados mesmo, né? Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo, e se você curtiu, clique no joinha e ajude o canal, se inscreva no canal para acompanhar novos vídeos, e pessoal, até a próxima!